Carvalho, aqui Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e Olitoque 2020, favoritos para Tóquio 2020, e também do canal do YouTube Sovurs, apresentando o terceiro vídeo sobre este fantástico livro de 16º Olympischen Sommerspiele Stockholm, Melbourne. É um livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental, que é o atual Comitê Olímpico Alemão. Apresentando esse livro, um livro grande, né? um formato grande, até difícil de manusear. Então, retomando, um texto sobre a participação feminina nesses jogos, a graça das mulheres, o desempenho das mulheres, fala das mulheres do atletismo, dos saltos ornamentais, e aqui já um capítulo que é dedicado às competições na água, né? Deixa eu ver aqui. Fala sobre as regatas, tanto da vela, quanto também as competições as competições de remo e canoagem. Aqui o remo, os competidores da Alemanha, num treino, o 2 com, os dois remadores e o timoneiro. O 2 com da Alemanha obteve medalha de prata, né? Perdeu para os norte-americanos. Aqui a prova individual do esquife, a medalha de ouro para o soviético Vyacheslav Ivanov, venceu a prova individual de esquife, ele também seria campeão nos Jogos de 1960 e 64. E aqui o norte-americano, o John Kelly Jr., filho do John Kelly Sr., que foi um grande medalhista dos Estados Unidos nos Jogos de 1920 a 1932, 1928, né, que foi um grande competidor dos Estados Unidos, o pai da Grace Kelly. Esse aqui é o irmão da Grace Kelly. Os competidores na prova do esquife duplo, prova vencida pelos competidores da União Soviética, e aqui os alemães, ganhadores da medalha de prata na prova do 2 com, perderam para os fortíssimos norte-americanos. Aqui mais uma prova, a prova do 400, teve a vitória do Canadá, e a prova do 8 com, vencida pelos Estados Unidos. Aqui um cisne, né? Pato, cisne, sei lá o que é isso. O Avery Brundage, do presidente do Comitê Olímpico Internacional na época. E aqui as competições de canoagem. A prova feminina da canoa, aliás, do caiaque, 500 metros. Aqui a alemã Therese Zenz, medalha de prata, ladeada pela soviética Elizaveta Dementieva, que conquistou a medalha de ouro na canoagem. A União Soviética conquistou suas primeiras medalhas de ouro na canoagem nesses jogos, com a Dementieva e também com o Bukharin e o Pavel Karin e Gracian Botev na prova da canoa dupla. Aqui o caiaque de 1000 metros, os alemães Scheuer e Miltenberger conquistaram a medalha de ouro, com os soviéticos na segunda colocação. A prova de canoa canadense, que possivelmente a distância de 10.000 metros ou é um treino. E aqui a largada da prova de 1000 metros na canoa canadense, vitória do Leon Hotman, da Romênia. As competições de vela foram dominadas pela Suécia, conquistou 2 medalhas de ouro. E aqui os resultados. Os resultados da canoagem. Aliás, aqui a medalha de bronze foi da Áustria. O resultado da canoagem. Os resultados das competições de remo.
E aqui o resultado das competições de vela. Os comentários. Aqui falando de novo das mulheres e falando das provas de natação. E mais uma vez, as competições de remo e vela. Esse formato, fotos coloridas. E outras competições. Aqui já fala da natação. As competições de natação tiveram o domínio da Austrália, 14 medalhas, 8 de ouro, seguidas dos Estados Unidos, 11 medalhas, 2 de ouro. Já os resultados da natação, ano em que houve a estreia das provas do estilo borboleta, que foi uma variação do nado de peito, que mais resultados, e também dos saltos ornamentais. Tiveram um forte domínio dos Estados Unidos, embora o México tenha conquistado uma medalha de ouro na plataforma com Joaquim Captia Pérez. E o resultado também do torneio de polo aquático, a vitória da Hungria frente da Iugoslávia e da União Soviética. O local das competições de natação, aqui uma largada das provas de natação. O japonês Furukawa, que conquistou a medalha de ouro nos 200 metros nado de peito. O alemão Klein. E aqui a disputa do nado borboleta. Finalmente separado do nado de peito, que é largada na prova feminina do nado de costas, que vitória da britânica Judith Greenham, e aqui a vitória foi do William Yorzik, dos Estados Unidos, que a grande alemã Ursula Rapp conquistou a medalha de ouro na prova feminina de 200 metros nado de peito. Aqui a largada, Ursula Rapp aqui na largada e ela na prova. O grande destaque da Alemanha. O norte-americano, o George Breen, que ficou com a medalha de bronze nos 1.500 metros, ele quebrou o recorde mundial nas eliminatórias e, no entanto, acabou perdendo a final. O australiano Murray Rose venceu os 400 e os 1.500 metros estilo livre, e o japonês Tsuyoshi Yamanaka, que acompanhou Rose nos 2 pódios. Aqui a Lohane Krapp da Austrália e aqui a Dawn Fraser. Lohane Krapp venceu a prova dos 400 livre e a Dawn Fraser venceu a dos 100 livre. Aqui é o competidor do nado de costas, se não me engano é um competidor do nado de costas, mas aqui não está documentado. Moncton. O polo aquático, a vitória da Hungria, houve uma guerra entre os soviéticos e húngaros. E aqui um competidor na prova de saltos ornamentais, que não está identificado. Mais provas de saltos ornamentais, o norte-americano Robert Clutchworth, o campeão no trampolim, e na plataforma o grande Joaquim Captia Pérez, do México. 2 competidores da Suécia. E o Juno Irving, dos Estados Unidos, e representante do Japão. Aqui saindo da plataforma. Veja esse detalhe aqui da plataforma. E a grande Pat McCormick, dos Estados Unidos, vencedora no trampolim e na plataforma, tanto nos Jogos de 1956, como também nos Jogos de 1952. Aqui mais texto. Vamos ver sobre o que é esse texto. São os esportes coletivos, aqui falando do basquetebol. Falando do basquetebol. Não, aqui já está falando do hóquei sobre a grama. E depois o futebol. São os esportes de bola, né? Os alemães dividem assim, ó,
os livros Esportes de Combate, Atletismo, Natação, Esportes da Água, Remo, Canoagem e Vela, Esportes de Bola. E tá aqui, ó, o futebol, o torneio de hóquei e o torneio de basquetebol. Teve um amplo domínio dos Estados Unidos, 89-55 em cima da União Soviética na final, 34 pontos de diferença. Os Estados Unidos massacraram seus adversários, 85-44 na Bulgária, 113-51 em cima do Brasil. Era muito difícil encarar a poderosa equipe norte-americana. Aqui um lance do jogo entre Estados Unidos e União Soviética. Mais um jogo do basquetebol aqui, também soviéticos e norte-americanos, e aqui Canadá e parece Canadá e México. Parece um jogo entre Canadá e México. Deixa eu ver se tem aqui no torneio. Aqui eles já anteciparam. Parece Canadá e México. Torneio de futebol, Alemanha e União Soviética. A União Soviética derrotou a Alemanha, seguiu em frente no torneio, depois bateu a Indonésia, passou pela Bulgária e a final foi contra a Iugoslávia, ou foi o contrário. Iugoslávia e depois Bulgária. Aqui o torneio de futebol, os iugoslavos. Aqui os soviéticos comemorando a vitória. Um gol da União Soviética. E o torneio de hóquei. O jogo aqui da Alemanha com o Paquistão. O Paquistão começava a crescer e formar uma rivalidade contra a Índia. Aqui os alemães que conquistaram medalha, uma surpreendente medalha. E aqui um jogo da Alemanha contra o Reino Unido. Foi onde obtiveram a medalha. A final foi entre Índia e Paquistão. Dois países que se rivalizaram na política, na economia, arma nuclear. Levaram para o hóquei, né, toda essa rivalidade que existe entre esses dois países. Aqui a Alemanha com sua medalha e aqui o jogo em que a Índia jogou contra a Alemanha. A Índia era poderosíssima no hóquei sobre a grama. Agora já não consegue mais nada no hóquei. Ficou muito para trás. A última vez que ganhou uma medalha olímpica foi em 1980, quando os jogos foram excessivamente boicotados. As grandes forças do hóquei, que eram do Ocidente, apoiavam o boicote dos Estados Unidos, ficaram fora dos jogos. Aqui um outro texto sobre o encerramento dos jogos. O Ever Brundage, o discurso dele, o presidente do Comitê Olímpico Internacional. E por fim a despedida, né, dos atletas, né, da fantástica Melbourne. Não sei se essa foto abre. Ela abre sim, aqui, ó. Aqui os atletas marchando em conjunto, sem divisão por nacionalidade. Foi a sugestão do John Young, um australiano de origem chinesa. Seria uma forma de simbolizar a união dos povos. Aqui a bandeira olímpica sendo retirada do estádio para depois ser conduzida a Roma, né? Na verdade, Squaw Valley, né? Porque antes ocorriam os Jogos de Inverno. E no final dos jogos, as últimas observações. Esse foi um livro adquirido em 3 de janeiro de 2001. Chegou em 3 de janeiro de 2001. Do antiquariat Ambassador Thor.
3 de janeiro de 2001, chegou esse livro para mim. Livro dos Jogos de 1956, um livro do Comitê Olímpico da antiga Alemanha Ocidental. Espero que tenham gostado e missão cumprida com mais um livro dos Jogos Olímpicos de 1956. Agora só falta o Olympiaboken da Suécia. Um livro com muitas fotografias e muita coisa para ser dita. Obrigado, Alexandre Carvalho, canal Sovurs e também dos blogs Geografia Olímpica e Olitok 2020, favoritos para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Obrigado e até um próximo vídeo.